Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma nova teoria do canal, que é Izuku Hakaishin. Galerinha, acabamos de chegar aos 1000 inscritos no canal. Obrigado de coração a todos vocês que me ajudaram a bater essa meta. Agora vamos rumo aos 2000 inscritos. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Agora vamos à teoria. Nossa teoria começa há milhares de anos antes dos eventos de Dragon Ball, na época em que os 18 universos estavam sendo criados. Após a criação dos mesmos, Daishinkan sugere ao Senhor Zeno de criar 2 tipos de deuses para cada universo, um para a criação e um para a destruição, e eles seriam responsáveis por todo o equilíbrio de seu respectivo universo. Após Zeno concordar com a ideia de Daishinkan, ele começa a fazer os preparativos. Daishinkan, com seus poderes, cria um planeta. Esse seria o planeta dos Kaioshins. Lá ele planta uma pequena semente dourada, e dessa semente nasce uma árvore majestosa. Depois de um tempo, nasce um fruto dourado dessa árvore, e daí nasceu o primeiro Kaioshin. Daishinkan explica sua função no universo, e após isso ele parte para o outro lado do universo. Lá ele cria mais um planeta. Esse planeta seria o planeta dos Hakaishins. Ele também planta uma semente. Disso nasce uma árvore um tanto estranha, pois além dela ter uma aparência morta, também tinha uma presença e energia muito obscura. Depois disso, começa a nascer um fruto dessa árvore, e ao cair no solo, um ser muito poderoso começa a tomar forma, e daí surge o primeiro Hakaishin da história. Daishinkan explica que ele deveria ser responsável pelo equilíbrio de seu universo, destruindo planetas, galáxias e estrelas, seguindo o curso natural da vida. Esse primeiro Hakaishin seria conhecido por ser o progenitor de toda a energia Hakai. E por um bom tempo, ele seguiu cumprindo sua função. Porém, ele começou a ficar cego e orgulhoso demais pelo seu poder. Ele estava começando a destruir as coisas por puro prazer e satisfação, e se autoproclamou dono de todo o universo. O Kaioshin, vendo isso, imediatamente entra em contato com Daishinkan, falando sobre toda a situação. Assim ele envia um de seus filhos, que seria Whis, para ver como estão as coisas naquele universo. Whis se aproxima do primeiro Hakaishin, e o adverte que ele não está cumprindo seu papel como deveria, e que se ele continuar assim, ele teria consequências. Ora, como se você pudesse fazer algo contra mim. Você não é nada comparado a mim, e já que vai atrapalhar a minha diversão, eu irei te destruir. Whis, percebendo a ameaça iminente, parte para atacar o Hakaishin. Porém, para sua surpresa, ele defende todos os seus golpes com muita facilidade. Então Whis, vendo que não teria escolha, usa todos os seus poderes de anjo para derrotar o Hakaishin. Porém de nada adianta, o Hakaishin era poderoso demais para Whis, e o anjo começa a levar muitos golpes, e acaba por ficar bastante ferido. Quando o Hakaishin iria dar o golpe final, Daishinkan aparece em sua frente, defendendo o golpe do mesmo. Suas atitudes já passaram de todos os limites, Hakaishin. Eu irei por um fim nesse caos que você criou. Assim, se iniciaria uma luta espetacular, que abalaria todos os 18 universos. O Hakaishin, vendo o imenso poder do Supremo Sacerdote, usa logo seu 100% de poder, e parte para cima de Daishinkan. Os dois trocavam golpes tão poderosos, que causavam ondas de choque por todos os universos. Sua velocidade era tanta que nem mesmo o próprio tempo conseguia os alcançar. Os dois passariam meses lutando brutalmente, até que o Hakaishin começa a perder a luta.
E com muita dificuldade, Daishinkan finalmente começa a abrir vantagem contra o destruidor. Assim ele começa a levar muitos golpes insanos de Daishinkan, enfraquecendo muito o Hakaishin. Daishinkan, vendo a oportunidade, faz uma colossal esfera de energia e lança no Hakaishin. A esfera de energia era muito poderosa, e o Hakaishin acaba sendo atingido pelo ataque. Assim o seu corpo começa a se desintegrar aos poucos, porém, antes de morrer, ele diz: Isso ainda não acabou, Daishinkan. Mesmo que demore milhares de anos, eu retornarei, e vou te matar. Minha alma não descansará, até eu te transformar em poeira. Assim o Hakaishin acaba morrendo, deixando apenas um resquício de seu poder no chão. Essa seria a energia Hakai. Após tudo isso, Daishinkan molda essa energia, e decide que seus filhos deveriam ir para cada universo, escolher um candidato digno do posto de Deus da destruição. Assim ele confia a energia Hakai aos seus filhos, e seguiu assim por milhares de anos, com os anjos escolhendo mortais dignos de se tornarem deuses da destruição, até chegar na geração de Bios, Champa e os outros. Em um certo dia, Champa estaria viajando pelo universo 6, e ele pergunta se há algum planeta com comidas saborosas. E após Vados mencionar alguns planetas, ela cita um planeta que já teve muitas comidas saborosas, as melhores do universo, porém atualmente esse planeta se encontraria inóspito, sendo conhecido como planeta Terra. Então o que acha de nós reunirmos as esferas do dragão para restaurar esse planeta? Quero muito provar dessa comida. Se o senhor acha que vale a pena, então estou de acordo, vamos atrás das esferas. Depois de um tempo, eles reúnem as 7 esferas, e após conjurar o Super Shenlong, eles fazem o pedido. Porém, por um engano, a Vados acaba fazendo o pedido errado. Ao invés dela falar que queria restaurar a Terra do Universo 6, ela fala que queria uma outra Terra habitável. Assim o Shenlong acaba trazendo a Terra do Universo de Boku no Hero para o Universo 6. Porém, mesmo assim, Champa não se arrependeria, já que nessa terra também tem comidas muito saborosas. Depois de alguns anos, vamos para a época em que Goku estava se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. Nesse mesmo dia, na terra de Boku no Hero no universo 6, nasce um bebê de cabelos verdes. Esse bebê seria o Izuku Midoriya. Sua infância não teria alterações, porém sua personalidade seria muito alterada. Ele seria bastante introvertido, porém muito calmo e disciplinado, como se fosse um adulto no corpo de uma criança. Além disso, ele não teria fascínio pelo All Might e pelos heróis. Na verdade, ele acha todos hipócritas, já que herói não é uma profissão com salário, mas sim um título dado àqueles que fazem o bem e salvam aos outros sem quererem algo em troca. Além disso, a forma de como os que não tinham individualidade eram tratados na sociedade era uma coisa que o incomodava bastante também. Eu realmente não entendo esses heróis. Além da maioria salvar os outros apenas por dinheiro, eles não fazem nada em relação à população sem individualidade. É como se eles não tivessem lugar no planeta. Nem mesmo o All Might, que é o herói número 1, faz algo por essa parcela da população. Símbolo da paz? Não me faça rir. Izuku também não sofreria bullying pelo Bakugou, já que todo mundo achava o Izuku estranho e até mesmo sinistro. Um dia, quando Izuku estava caminhando pela cidade, ele vê alguns vilões atacando uma praça. Os cidadãos conseguem ser evacuados do local, porém fica somente o Izuku ali no local. Quando a polícia faz um reconhecimento local no detector, aparece uma criança sozinha com vários vilões ali. All Might, vendo isso, corre o mais rápido possível para salvar o Izuku. Quando os vilões percebem a presença de Izuku, eles partem para cima dele, e quando eles estavam se aproximando, de repente, Izuku se vê num ambiente totalmente diferente. Era um puro vazio. Porém ele consegue enxergar um ser bem no fundo, que é nada mais nada menos que a alma do primeiro Hakaishin, que agora estava no Izuku. Não tema, criança. Você é mais poderoso do que jamais imaginou. Você só tem que os destruir. Elimine eles da própria existência. Agora vá, e use seu poder, meu jovem. Apenas destrua.
Assim Izuku começa a liberar uma aura muito poderosa de Hakai. Quando Izuku expulsa toda a sua aura, ele faz uma enorme explosão de Hakai, que desintegra tudo no alcance da explosão, inclusive os vilões. Quando All Might chega no local, ele se assusta com a paisagem do local, e vê que os vilões e a praça haviam sumido. Ele só encontra o Izuku desmaiado no meio do local. Então All Might pensa que aquela explosão que aconteceu, podia ter sido a individualidade daquela criança. Assim o herói leva a criança à sua mãe, que estava muito preocupada com seu filho. Depois desse acontecimento, All Might ficaria de olho em Izuku, pois ele estaria interessado em passar seu poder para o jovem. Enquanto isso no espaço, Vados estava vendo tudo aquilo que aconteceu, e fica muito espantada ao ver que uma mera criança pôde usar a energia Hakai, então ela também decide ficar de olho em Izuku. Alguns anos depois, Izuku, já tendo seus 14 anos de idade, resolve entrar na escola UA, não porque queria ser um herói, mas ele queria ver como era a formação de um. All Might, ao saber disso, fica muito feliz, pois essa seria a chance dele conversar com Izuku sobre seu poder. Daí seguiria como no anime, até a parte em que o monstro gosmento tenta atacar o Izuku. Izuku, ao sentir a presença do monstro, rapidamente faz uma pressão de ar com seu ki, afastando o monstro. Com isso o monstro acaba se assustando com a força daquele jovem, e acaba por fugir pelo esgoto. All Might, que estava vendo tudo aquilo, fica muito surpreso ao ver as habilidades de Izuku. Depois de algum tempo, monstro retorna à superfície, e acaba por se encontrar com Bakugou e seus amigos que estavam passando por ali. Os amigos dele acabam fugindo, ficando somente Bakugou, que tenta lutar contra o monstro, mas é rapidamente imobilizado e envolvido pelo monstro. Enquanto isso, Izuku acaba por ver All Might saltando de prédio em prédio à procura do monstro. Então Izuku tem a ideia de ir falar com o herói para perguntar pelo que ele luta. Assim Izuku começa a voar atrás de All Might. Quando Izuku chama pelo nome de All Might, o herói fica surpreso ao saber que aquele jovem podia voar, mas o mesmo fala que não tem tempo para perguntas no momento, e aumenta sua velocidade. Quando All Might aterriza em um prédio, Izuku, em uma velocidade insana, aparece na frente do herói. Escuta, eu entendo que você é um cara muito ocupado e tudo mais, porém, essa é realmente uma pergunta muito importante que preciso fazer a você. E eu quero que você me responda com sinceridade. All Might, pelo que você luta? Pelo que você usa seus poderes? Might, após se recompor pelo susto que levou, ele diz: Muito bem, jovem. Eu luto pela paz no mundo. É isso que me faz acordar todos os dias, sempre disposto a lutar contra a maldade e o crime, assim como também estou disposto a dar minha vida em troca da vida dos civis. Eu sonho com um mundo em que não existe mais criminalidade nem a maldade. Esse é o meu desejo, e também foi o desejo de minha mestra. Bom, pelo menos você tem objetivos nobres. Fico aliviado em ouvir isso. Sua mestra devia ser alguém honorável. Digo isso, pois atualmente tem muitos heróis que lutam somente pela fama, dinheiro e outras coisas banais. Tem até muitos heróis corruptos por aí que trabalham para os dois lados. Mas enfim, desculpe ter tomado esse tempo de você, mas isso foi realmente muito importante para mim. Após dizer isso, Izuku sai voando em alta velocidade. E depois de ouvir as palavras de Izuku, All Might fica muito pensativo, por nunca ter visto esse outro lado dos heróis. Com o Izuku voando, ele acaba vendo um tumulto, e desce para saber o que estava acontecendo. Lá, ele vê o Bakugou que estava sendo atacado pelo monstro gosmento, e também viu que os heróis que ali estavam não conseguiam fazer nada para impedir isso. Então Izuku começa a caminhar até o monstro, e quando o herói tenta o impedir de ir até lá, ele desaparece e reaparece na frente do monstro.
e com sua força ele consegue tirar Bakugou da posse do monstro, e com um ataque de energia acaba pulverizando o monstro. As pessoas, após processarem tudo o que aconteceu, começam a aplaudir o Izuku. E quando os heróis começam a dar bronca nele, por causa da sua atitude imprudente entre aspas, ele diz: calem a boca, seus incompetentes. Não quero escutar isso de alguém que, mesmo estando em 3, não conseguiu derrotar um único monstro. Se eu não tivesse feito nada, o Bakugou estaria morto nesse momento, seus idiotas. E quanto a você, Bakugou, precisa treinar mais os seus poderes, pois nem sempre vou poder ficar te salvando, entendeu? E quanto vocês que estavam assistindo a tudo isso que aconteceu, já podem voltar para casa e ir tomar café com leite. Agora, se me dão licença, tenho outras coisas importantes a fazer. Após dizer isso, novamente Izuku sai voando em alta velocidade, surpreendendo todos ali. All Might estaria observando tudo, e resolve finalmente fazer a proposta ao Izuku. Quando Izuku aterriza próximo de sua casa, All Might aparece, e diz que tem algo importante para contar a Izuku. Com isso ele fala tudo sobre o Oni Foral, e pergunta ao Izuku se ele aceita ser seu sucessor, porém para o espanto de All Might, Izuku recusa a proposta do mesmo. All Might pergunta o porquê do Izuku não ter aceitado, e ele responde: All Might, tenho muitos segredos dos quais você desconhece, e não acreditaria se eu contasse. Acredite, eu não sou um herói de verdade, e nunca serei um. Mas prometo manter total sigilo de seu segredo, e não se preocupe, com certeza você encontrará alguém melhor para ser seu sucessor. Até mais tarde, All Might. Após isso, se passaria algum tempo, e chega o dia do exame para entrar na escola UA. Ao chegar lá, Izuku conhece Uraraka e daí seguiria como no anime, até a parte que os exames começam. Dessa vez, Izuku sai na frente e destrói todos os robôs com muita facilidade, até que aparece o gigante robô de 0 pontos. Izuku vê que Uraraka estava presa no chão, então rapidamente ele lança uma esfera de energia, que pulveriza o robô gigante. Chegando perto de Uraraka, ele estende a mão para ela se levantar, e assim se termina os exames. Alguns dias depois, Izuku recebe a carta da escola, informando que ele havia passado no exame de admissão. No primeiro dia de aula, quando Izuku chega na classe, ele seria o centro das atenções, pois todos estariam curiosos sobre seu poder. Até que o Kirishima pergunta qual é a individualidade de Izuku, e a resposta dele surpreende a todos. Ele diz que não tem individualidade, e fala que aquilo que eles viram é apenas o uso do Ki, que é a energia vital do ser vivo. Após isso, chegaria ao professor Aizawa, e ele fala que eles vão fazer os testes de individualidades. Todos os testes seriam como no anime, porém Izuku estaria sempre em primeiro. Por exemplo, no teste da corrida, Izuku demonstraria uma velocidade insana. E no teste de arremesso de bola, Izuku acaba usando força demais e arremessa a bola para fora do planeta. Depois de algum tempo, teria o teste de dupla de heróis contra vilões, e as duplas seriam as mesmas do original. Indo logo para a vez de Izuku e Uraraka, Izuku fala sobre o plano para Uraraka, e ela confirma. Assim seria como no anime, até a aparição de Bakugou ali, que queria lutar contra Izuku. Izuku fala para Uraraka ir na frente, pois a luta terminaria em apenas alguns segundos. Após ouvir isso, Bakugou fica pistola e parte para cima de Izuku com vários golpes, porém Izuku nem sequer sentia a necessidade de desviar dos golpes, e com apenas um único golpe ele deixa Bakugou inconsciente. Após isso ele segue até onde a Uraraka estava lutando contra Lida. Depois de Izuku dar algumas dicas a Uraraka, ela consegue distrair o Lida, conseguindo tocar na bomba e vencer a prova. Após o término da prova, todos iriam até o dormitório. Lá, Izuku começa a ter um mau pressentimento, e rapidamente se tranca em seu quarto, deixando todos curiosos para saber o que tinha acontecido. Porém a que mais estava curiosa era Momo, que resolve investigar a vida de Izuku, já que ele parecia esconder muitos segredos. Porém, mal sabe ela que isso mudaria sua vida por completo.